Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre os diversos tipos de métodos gravimétricos. Os tipos de gravimetria aparecem para você na tela. Temos a gravimetria por precipitação, a gravimetria por volatilização ou combustão, a titulação gravimétrica, a eletrogravimetria, a termogravimetria e a espectrometria de massas. Aqueles que aparecem destacados em amarelo serão exploradas nas próximas aulas. Vamos falar aqui, resumidamente, de cada uma delas. Na gravimetria por precipitação, o analito é separado de uma solução da amostra na forma de um precipitado, que depois é convertido a uma espécie de composição conhecida que possa ser pesada. Veja bem, o precipitado é um composto que contém um analito ou está relacionado com o analito. A ideia da gravimetria trabalhar com medição de massa vem justamente da pesagem desse precipitado. A gravimetria por precipitação é de fato a mais comum. Depois temos a gravimetria por volatilização ou combustão, onde o analito é isolado dos outros constituintes da amostra pela conversão a um gás de composição química conhecida. O peso desse gás serve como uma medida da concentração do analito. Neste caso, o que vamos medir é a massa ou peso do gás. Ele está de alguma forma relacionado com o analito. Na titulação gravimétrica, a massa do reagente de concentração conhecida, requerida para reagir completamente com o analito, fornece a informação necessária para determinar sua concentração. A titulação gravimétrica pode ser considerada como um derivado da titulação volumétrica. Enquanto na titulação volumétrica, o que medimos em um determinado volume gasto durante a titulação, na gravimetria medimos a massa do reagente utilizado. Trocamos, portanto, uma bureta por uma balança analítica, o que na verdade pode trazer muita mais exatidão na análise. Na eletrogravimetria, o analito é separado pela deposição em um eletrodo por meio do uso de uma corrente elétrica, e a massa do produto eletrodepositado fornece uma medida da concentração do analito. O produto eletrodepositado que está relacionado com o analito, e é assim que nós conseguimos então quantificá-lo. Antes de continuar revisando os tipos de métodos gravimétricos, vamos ver alguns exemplos. Como te disse na aula anterior, uma análise gravimétrica ela pode ser direta ou indireta, e isso que nós vamos ver nesses exemplos. O primeiro exemplo é a determinação de sólidos suspensos totais. É um parâmetro bastante utilizado nas análises de efluentes ou águas poluídas. Neste caso, a amostra coletada passa através de um papel filtro, que retém os sólidos suspensos. O papel filtro deve ser previamente pesado. Após a secagem, para a remoção da umidade residual, pesa-se o resíduo mais o papel filtro. A diferença de massa entre o filtro original e o filtro contendo o resíduo filtrado fornece a massa dos sólidos suspensos. Você pode observar na figura superior à direita como este processo é realizado. É um tipo de filtração simples, onde basicamente separamos a parte sólida da parte líquida. Este é um exemplo de uma análise gravimétrica direta, porque estamos pesando diretamente um analito de interesse. O segundo exemplo é a conversão química do analito chumbo 2+, ou íon chumbo 2+, a uma forma sólida. Neste caso, estamos falando da eletrogravimetria. Se um par de eletrodos de platina suspensos em uma solução de chumbo 2+, sofrerem a aplicação de um potencial suficientemente positivo por um período suficiente, pode-se forçar a seguinte reação, que você observa na tela. Neste caso, o íon chumbo 2+, se oxida ao óxido de chumbo correspondente. Este se deposita sobre o eletrodo de platina. A diferença entre as massas do eletrodo antes e depois da aplicação do potencial citado fornece a massa do óxido de chumbo, consequentemente a massa do analito chumbo 2+. Perceba que o que estamos determinando é o aumento de massa no eletrodo. O aumento de massa está relacionado à quantidade de óxido de chumbo formada. Como o óxido de chumbo contém um analito, este também é um exemplo de uma análise gravimétrica direta. Um terceiro exemplo é a determinação da umidade. Basicamente, seria aquecer a amostra em uma temperatura na qual a água se vaporiza. Temos duas opções. Aqui nós temos um exemplo de análise direta e indireta. Numa análise direta da quantidade de água, esse vapor liberado pela amostra pode ser capturado em um absorvente que foi previamente pesado. O que nós determinamos então é a mudança de massa do absorvente antes e depois da liberação da água. Como o absorvente contém o analito água, então nós temos um exemplo de uma análise gravimétrica direta. Porém, também podemos determinar a umidade de uma outra forma. Se a amostra for pesada antes e após o aquecimento, a mudança na sua massa é uma indicação indireta da quantidade de água inicialmente presente. Neste caso, o sinal é o desaparecimento do analito.
Isto é, nós vamos verificar uma leve diminuição da amostra e a diminuição está relacionada com a água que foi perdida. Este é um método bastante comum de determinação de umidade, porém, considera que a água é o único composto liberado durante esse aquecimento, o que nem sempre é verdade. Também podemos citar a determinação do ânion fosfito. Esta é uma determinação gravimétrica indireta, já que o composto que é pesado não contém um analito, mas ele é resultado de uma reação envolvendo o analito. O ânion fosfito tem a capacidade de reduzir o mercúrio 2 para o mercúrio 1. Na presença de cloreto na solução, um precipitado de cloreto de mercúrio se forma, de acordo com a reação que você vê na tela. Se o cloreto de mercúrio é adicionado em excesso, cada mol de fosfito produz exatamente 1 mol de cloreto de mercúrio, conforme você vê na reação. Assim, a massa desse precipitado fornece uma medida indireta da massa de fosfito presente na amostra original. Voltando então para nossa lista de métodos gravimétricos, temos a termogravimetria. Esta já não é uma técnica clássica, e sim uma técnica instrumental, onde se mede a mudança de massa de uma substância em função da temperatura ou do tempo. Basicamente se usa uma balança controlada, onde à medida que a amostra é aquecida, é monitorado também com exatidão a massa que a mesma vai perdendo. E finalmente, temos também uma outra técnica instrumental, bastante moderna, conhecida como espectrometria de massas. Aqui utilizamos um espectrômetro no equipamento para separar os íons gasosos formados a partir dos elementos que compõem uma amostra. A concentração dos íons resultantes é determinada pela medida da corrente elétrica produzida quando esses íons atingem a superfície de um detector iônico. Esta é uma técnica de caracterização bastante poderosa na atualidade, sendo útil para diversas áreas de pesquisa. Tudo bem? Até mais!